Eu estava aqui pensando com os meus botões, por que que a gente, nós seres humanos, somos tão levados a pensar que as coisas que são feitas, principalmente nós da modernidade, né, com o advento de todos esses recursos tecnológicos que nos servem hoje, mesmo você sendo uma pessoa de classe B, C, D, eu me refiro àquelas, obviamente, que têm condições de ter um celular, qualquer smartphone que seja, que tem acesso à internet, que tem a facilidade de hoje abrir um aplicativo e pedir comida pelo iFood ou qualquer aplicativo que seja. Por que que a gente duvida da capacidade de coisas grandes acontecerem na nossa vida? Eu estou falando de coisas grandes, obviamente, em relação à escala do que para um seria grande e para outro nem tanto assim. Seria uma coisa até corriqueira de se acontecer. Eu estou falando, obviamente, daquilo que acontece na vida das pessoas, dependendo de sua condição social, de sua classe social e da situação financeira na qual ela se encontra. E na condição na qual ela, em se encontrando naquela situação, ela tem a possibilidade de poder fazer com que ela saia daquele estado, de que naquele estado ela consiga realizar coisas que são condizentes com a sua realidade material. Por exemplo, eu sou um trabalhador assalariado, eu ganho X valor, fora os bicos que eu faço. Eu, na minha capacidade de atuação, de agir, eu sei até onde eu posso chegar, o que eu posso fazer com o valor que eu consigo ganhar, com o valor que eu consigo fazer através da minha força de trabalho. Eu acredito que, assim, tem pessoas, eu acredito não, tem pessoas que têm consciência disso, já outras não. Eu quero dizer, quando a gente tem consciência de que a gente consegue fazer muito com pouco, a gente consegue se programar, a gente consegue fazer com que, de certa forma, aquilo que está ao nosso alcance como forma de realização, se a gente se programar, se educar de modo a fazer com que os recursos, mesmo que poucos e escassos, mas que estão à nossa disposição, estão à nossa frente e nos proporciona a capacidade de fazer algo com eles, por que a gente não faz? Eu estou falando isso porque nada do que eu vier a falar aqui será em vão. Será como se eu tivesse tirado uma ideia, um conceito de forma etérea, assim, do ar, e viesse trazer a vocês como forma de mostrar para vocês o quão eu sou inteligente ou o quão eu sou uma pessoa apta a passar algum tipo de conselho para vocês. Não, não é disso que se trata. Se trata apenas da minha própria experiência. Tudo que eu vier a falar aqui vai ser em relação a momentos da minha vida que eu estou passando e que, como forma de registro, para mim, eu trarei aqui, às vezes não dando tanto detalhe do que possa estar acontecendo, uma construção que eu esteja fazendo, ou algum projeto no qual eu esteja envolvido, um projeto, digo, de cunho profissional, né? Ou até é, de cunho, vamos dizer assim, educacional. Não que eu tenha algo a passar para vocês como um educador, porque eu não tenho currículo de educador, não tenho nada. Eu falo de educacional no sentido de passar alguma mensagem e de modo que essa mensagem consiga conscientizar alguém a se mover, a se mexer, a tentar fazer algo, tentar realizar uma coisa, um projeto que ela tinha colocado no papel ou que estava apenas na mente como abstração e de repente a pessoa sabe que consegue fazer
e por uma falta de, vamos dizer assim, coragem mesmo, de levantar a bunda da cadeira, se levantar do sofá, deixar de mexer um pouco no Instagram, no TikTok, no Facebook, seja lá o que for, seja lá o que esteja impedindo essa pessoa de fazer, de realizar aquilo que ela imaginou, né? Ou pelo menos ela tirou, colocou no papel, e de se levantar e de tirar do papel aquele projeto, o agir, e mesmo que as coisas aconteçam de modo gradual, de forma paulatina, de forma a passos de formiga, mas que ela consiga de fato tomar uma atitude, porque a gente duvida muito de que pequenas atitudes possam gerar grandes resultados. Assim, quase toda grande transformação, na verdade, começa desacreditada, porque nasce pequena demais para impressionar. Então, quase toda, para não dizer toda e qualquer grande realização feita pela humanidade, ela começou de forma minúscula, começou de forma pequena, embrionária. E na medida que o tempo foi passando, porque tempo é um fator primordial para que isso aconteça, as coisas, na medida que foram sendo feitas, e quando passou o tempo necessário para que aquilo que começou a ser feito viesse de fato a existir materialmente, chega ao ponto de causar espanto na maioria das pessoas e fazer com que se pergunte como foi que aquilo foi feito. Como, por exemplo, se a gente for para pensar, para analisar como que as grandes pirâmides do Egito foram feitas, foram construídas. Apesar de que há muitas teorias de como elas foram construídas, mas isso não vem ao caso. Mas quando a gente olha para aqueles monumentos, a gente se pergunta: poxa, aquilo foi algo grandioso demais para que pessoas da antiguidade viessem a fazer. Mas aquilo foi um projeto que durou vários anos e que requereu uma mão de obra gigantesca de várias pessoas que se envolveram naquele projeto, tanto de forma braçal quanto de forma intelectual, para conceber e fazer com que aquilo viesse à existência. As grandes muralhas da China também, como exemplo. Se não me engano, é a única construção feita pelas mãos do homem, né, que dá para ser vista da Lua. Um projeto daquela magnitude, ela tem, sei lá, mais de 20 mil quilômetros de extensão. E tipo, ela começou com um tijolo e foi seguindo, foi indo até se tornar aquele monstruoso paredão que é tão visitado todos os anos. E isso para citar exemplos de construções famosas e conhecidas pelo mundo todo, né? E que ultrapassou várias gerações e que vai perdurar por vários e vários anos aí ainda, várias dezenas e centenas de anos. Mas também tem aquelas realizações que são feitas por pessoas que inclusive você pode conhecer no seu bairro, na sua cidade. O cara que tinha um projeto pensou em construir sua casa da forma como ele quis e que aquilo era um sonho desde criança, ter uma casa com aquele formato, daquele jeito que ele imaginou quando ele era criança. E de repente de repente não, né? Depois que o cara cresce, depois que a pessoa cresce, a pessoa consegue recursos, se não de forma imediata, né? De forma gradual, a pessoa foi pegando e foi fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali, e como o tempo, como eu falei, que é um fator primordial, com o seu passar, as coisas foram acontecendo e tomando forma, a ponto de quando a pessoa conseguiu finalmente concluir, fazer com que muitas pessoas ao olharem se maravilhassem, se admirassem com aquilo que foi feito. Não é difícil a gente encontrar exemplos no nosso bairro, na nossa cidade, de coisas que foram feitas que despertem em nós admiração e faz com que a gente se pergunte: poxa, aquilo ali foi feito de uma forma tão bem executada que a gente se pergunta: poxa, como é que aquilo foi feito? E faz com que a gente até deseje também: poxa, eu queria morar numa casa dessa, com esse design. Eu queria ter condições também de conseguir fazer, né, um feito desse e tal. Mas todo grande feito começa a partir de uma decisão.
É essa decisão que eu passei a tomar para conseguir. Ah, conseguir não, né? Que eu tô, na verdade, trilhando, né? Fazendo as coisas na qual eu tenho pensado. Eu estou fazendo um terraço aqui em casa. Muita gente não está acreditando na minha capacidade de conseguir construir esse terraço. Um terraço é uma coisa que um pedreiro profissional faz. Eu não sou pedreiro, só para explicar aqui. Mas eu me propus a fazer porque eu já fiz outras coisas também na minha casa. Já levantei parede, já armei ferragem para fazer coluna, para deixar minha casa toda estruturada para eu conseguir bater uma laje depois. E até então ela não tinha terraço, eu estou fazendo o meu terraço. Depois que tiver uma boa parte concluída, eu vou fazer um vídeo e vou mostrar aqui para vocês como foi o passo a passo, o que foi que eu fiz, como foi que eu trabalhei e o que foi que me motivou a fazer isso. Então, eu só vim aqui para deixar esse registro para mim mesmo, para minha família e para quem eventualmente vier assistir esse vídeo e dizer que qualquer coisa que você venha fazer, seja uma coisa no âmbito de construção civil, seja qualquer projeto, sim, mas por mais simples que seja, ou você pense em fazer uma viagem ou qualquer coisa que seja de realização sua, de realização pessoal, simplesmente comece. Se você já tem ela mentalizada, se você já tem ela idealizada na sua mente, coloque no papel, escreva. Isso ajuda muito a você ter a perspicácia, né? Você ter a vamos dizer assim, o tino, né? De batalhar para fazer com que aquilo que estava na sua mente passou para o papel, que você de fato consiga concretizar na sua vida real, na sua vida material. Fazendo assim, fazendo desse jeito, dessa forma, quase todas as coisas, de pequena a grande, a gente consegue colocar em prática, desde que a gente tenha motivo para fazer isso. Desde que seja um motivo só seu, um motivo pessoal, um motivo que só diz respeito a você. Sendo pequeno ou grande, um projeto que, estando nas suas condições materiais para ser concretizada, tire da sua mente, coloque no papel e coloque uma data para que você possa se comprometer com você mesmo e que você vai ser capaz de conseguir concretizá-la. Eu vou citar uma frase de Chico Sainz, que é daquele disco, né, o Afro-Ciberdélia, o Afro-Ciberdelia, de 96, né, do Nação Zumbi, que é a frase que fala: um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Então, simplesmente comece.